E estamos chegando aqui em chicopiraju.blogspot.com.br. Começou o Intermunicipal na cidade de Timburi, tá aí as fotos. Timburi 2, Bia Greg Salles 2, River 4, Independente 1. River começou muito bem, Timburi o maior campeão de todos os tempos. Também tá rolando a bola lá no campo do Comercial Futebol Clube, né? Tá aí o pessoal do Comercial jogando aquele futebol preliminar dos garotos, o futuro do futebol, e depois os jogos aí desse campeonato de veteranos que homenageia o Pedro Jonas da Silva, o Pedrão, um grande campeonato e uma homenagem mais do que justa para o Pedrão que tanto fez pelo futebol de Piraju. Tivemos mais uma super rodada, daqui a pouco eu trago aí os resultados, enquanto você vê aí as fotos, tudo que rolou no final de semana, né? E agora sim aí, ó, tá aí a classificação, tanto do grupo A como também do grupo B, né? Deste super campeonato, que é aí o campeonato Pedro Jonas, o campeonato do Pedrão no campo do Comercial, né? A classificação para você que está acompanhando o Chico Piraju. E os jogos disputados até aqui, teve goleada do Timburi, teve o Comercial também em campo, um grande campeonato, sem sombra de dúvidas, para agitar a galera ali aos finais de semana na Vila Nova América, em Pinaju. Em Francisco Beltrão, você já está com imagens aí do torneio interno de vôlei de areia. Foram mais de 40 pessoas curtindo a etapa, entre atletas, parceiros, pessoal que passou ali pelo Marrecas. Não teve frio que espantou essa galera do vôlei de areia não, ó. Teve fruta, uma recepção ali para os atletas também conseguirem repor as energias. E lembrando aí que a dupla campeã desta etapa do vôlei de areia interno do Marrecas, a Andréia e a Rose foram as vencedoras. A Ana e a Suzana ficaram com a segunda colocação e a Angelina e a Sandra ficaram com a terceira colocação. De todas as duplas participantes, foram as 3 melhores duplas. A Andréia, esposa do Nilo, né? O Nilo que já havia ficado com o segundo lugar no futevôlei lá no Santa Fé, viu a esposa conquistando o lugar mais alto do pódio no Marrecas Clube. Teve torneio de truco, informei tudo no boletim do final de semana. No domingo você está vendo aí as fotos de tudo que rolou. Não teve frio que espantasse essa galera do Marrecas Clube não, hein? Lembrando que vai ter o sorteio dos times dos veteranos agora no próximo dia 23, na próxima quarta-feira, e no sábado deve começar a etapa, o campeonato de veteranos do Marrecas Clube. Mesmo no inverno as atividades não param, né? Mais fotos, mais informações aí a respeito deste super evento que ocorreu no Marrecas Clube. O vôlei de areia vai ter mais etapas por aí em breve. Supercopa Piratininga de Futebol Regional para Garotos, Escolinha do Marcelo Rocha 6, Óleo 0 no Sub-11. No Sub-13, o Marcelo Rocha venceu por 4-0 a equipe do Óleo. E no Sub-15, a Óleo venceu pelo placar de 3-1. No domingo, eles fizeram a preliminar no Campeonato Pedro Jonas, o Pedrão. Sub-9, Escolinha e Sarutaiá empataram em 1-1. E no Sub-11, Escolinha venceu o Sarutaiá pelo placar de 1-0. Ainda na Supercopa Piratininga, homenagens aí ao passamento do Nelson Paula Meira, 88 anos. Deixa muitas saudades, né? Se despede aí da Rádio da Vida e entra para a Rádio da Saudade, para a Rádio das Emoções, das boas lembranças, uma rádio que não tem intervalo, porque a saudade deste grande homem com certeza só vai aumentar. Nelson Paulo Meira, que faleceu neste final de semana, fundador da Rádio Piratininga em 9 de outubro de 1960. Mesmo assim, teve rodada da Supercopa Piratininga. No Sub-11, Riversul deu um belo exemplo, não quis o WO porque o ônibus do Classe R de Ourinhos quebrou. Mesmo assim, no campo, deu Classe R, 2-0 sobre Riversul. No Sub-13, nova vitória do Classe R de Ourinhos, o Rondinelli contente com os garotos, 4-0 sobre Riversul. E no Sub-15, nova vitória do Classe R, 3-1 sobre Riversul. E enquanto, lembrando que você assiste os jogos aí da Supercopa na TV Estância Piraju no YouTube ou através do 96.3 FM da Rádio Piratininga. Mais fotos ainda aí, né, com relação
ao torneio de vôlei de areia. Parabéns aí para a Andréia, para a Rose, para a Ana e para a Suzana, para a Angelina e para a Sandra, as 3 melhores do campeonato do torneio de vôlei de areia feminino do Marrecas Clube, que ocorreu no último final de semana, tá bom? Aqui em Francisco Beltrão tem congresso técnico para a definição do campeonato varziano na próxima quarta-feira. 32 equipes estarão participando desta competição. Hoje, pela Liga Nacional de Futsal, Copa Grill 5, Blumenau 3, um grande jogo, ocorreu em Marechal Cândido Rondão, ali no ginásio Ney Braga. Temos ainda aqui as informações e os destaques, né, os jogos de hoje. O Inter bateu a Chapecoense pelo placar de 3-0, daqui a pouco vou trazer todos os resultados aí do final de semana. Atlético Mineiro, Flamengo e Corinthians e Palmeiras, os 4 melhores do Brasileirão até aqui. Na zona do rebaixamento, Atlético Paranaense, Bahia, Ceará e a equipe do Paraná, né? As emoções aí do brasileiro da Série A. Brasileiro da Série D teve o Macapá hoje de virada, batendo Manaus por 2-1, 2 gols do Paulo de Tarso. O América de Natal ganhando do Guarani de Juazeiro, Vitória da Conquista 1, Itabaiana 0, os jogos do brasileiro da 4ª divisão no dia de hoje. Temos aqui os destaques, mandar um abraço para o Gustavo Rocha Bittencourt, 700 quilômetros, né? Veio de Timburi até Marmeleiro, do lado aqui de Francisco Beltrão, trazer garotos para treinarem ali. E bacana, né? Um coordenador de esportes preocupado com esse lado humano aí dos garotos virem até aqui a cidade de Marmeleiro e ele acompanhando de perto, né? Então isso mostra o lado humano aí desse coordenador de esportes. Bom retorno, boa viagem para ele. Continuam aí, né? Agora aí a foto dos vencedores do torneio de vôlei de areia ali do Marrecas Clube. Você acompanhando tudo aqui em chicopiraju.blogspot.com.br, tá? Tá aí os destaques aí para você que está nos acompanhando pela internet. Acompanha aí, curte, compartilha todas as informações e a gente trazendo todos os destaques aqui para você que nos acompanha, né? Então temos aqui ainda os destaques lá do Sudoeste Paulista, né? Antes de voltar aqui a falar de Francisco Beltrão, o frio chegou e chegou para valer, né? Uma barbaridade. Tivemos a final da Copa dos Campeões, daqui a pouco vou trazer o gol do Progresso aí. O Maia, goleiro, jogou muito, mas não deu. Progresso fica com a taça, Gilvan, o Carlão, a galera ali. O pênalti pegou nas 2 traves antes de entrar, né? Daqui a pouco vou reproduzir este gol para você que está acompanhando aqui, chicopiraju.blogspot.com.br. Foi um grande jogo e a equipe do Progresso mereceu ficar com a taça porque jogou melhor. Amanhã tem Série Ouro, tem Foz Cataratas contra São Lucas de Paranavaí. Amanhã também tem o Umuarama contra Pato Futsal, jogo em Umuarama. E amanhã ainda tem no Arrudão, em Francisco Beltrão, Cressol Marreco contra Guarapuava. Cressol Marreco perdeu em São José dos Campos. Novamente ali uma polêmica em torno do elenco. Precisa vencer. O Guarapuava não venceu ninguém na Série Ouro. 9 gols marcou apenas e tomou 34. Marreco já marcou 31, mas tomou 22. Vem na 3ª colocação. O Pato lidera a Série Ouro. É a chave ouro do futsal paranaense. Lembrando que todos os resultados da Série Prata e da Série Bronze eu já trouxe no boletim. Vou deixar o link embaixo aí para você acompanhar. O Wolfsburg escapou do rebaixamento lá na Alemanha, venceu o Kiel pelo placar de 1-0, Kiel continua na 2ª divisão e a equipe do Wolfsburg permanece na 1ª. Temos ainda aqui os destaques na Major League Soccer. O Los Angeles Galaxy bateu o Montreal pelo placar de 1-0, o jogo também foi disputado no dia de hoje e nós tivemos ainda, né? Tivemos também aí na Europa a Espanha ficando com o título no Sub-17 feminino. Sub-17 feminino do futebol europeu deu a equipe, então, aí da Espanha, que ficou com a taça, que ficou com o título, né? Então, tá aí as meninas da Espanha fazendo bonito. Temos os destaques aqui ainda, os jogos de amanhã. Os jogos de amanhã, Cruzeiro e Racing jogam pela Libertadores, no mesmo horário, Universidade de Chile e Vasco, né? O Vasco se despedindo da Libertadores. Pela Série B tem CSA contra Figueirense, tem Fortaleza contra o Criciúma.
Tem ainda amanhã Copa do Nordeste, Santa Cruz contra o ABC. Também estarão se enfrentando no dia de amanhã, assim como Norte Carolina contra o Ocean City pela Copa dos Estados Unidos. Alguns dos jogos que nós teremos nesta terça-feira, como por exemplo o duelo entre o Los Angeles dos Estados Unidos contra o Borussia Dortmund da Alemanha. É amistoso, pessoal já pensando na temporada aí do ano que vem, né? Pelo menos no futebol europeu, temporada encerrada. As emoções agora se voltam aí para a Copa do Mundo, né? E vai ser uma grande competição, sem sombra de dúvidas. Copa Regional de Futsal na cidade de Taquarituba, Manos Novo Centro de Taquarituba contra Polêmicos de Paranapanema e o VIP Store contra a Prefeitura de Iaras, os jogos que estarão ocorrendo lá na cidade de Taquarituba. Nesta terça-feira é as semifinais da Copa Regional de Futsal. Então tá aí, né, semifinal lá na cidade de Taquarituba do futebol, do futsal regional. Grandes emoções também, sem sombra de dúvidas, lá na cidade de Taquarituba. Um abraço para o Carlos Alberto Castilho, um abraço para o Tony, para toda a galera da cidade de Taquarituba, tá bom? Temos aqui os destaques, né? Trazer as informações também do basquete, rolando aí as emoções dos playoffs da NBA. E nós estamos tendo Cleveland Cavaliers vai batendo de novo o Boston, né? O Boston entrou como favorito nessa série playoffs aí, a final da conferência, mas por enquanto o Cleveland vai vencendo. Se vencer, vai empatar a série em 2-2. O Golden State lidera a outra série, vai vencendo aí por 2-1. Teve um show ontem, né? 118-86. Tá aí as medalhas, né? Medalhas do Marrecas Clube, né? Marrecas Clube com muito agito esportivo. E nós vamos ver agora, falei aí do título, né, da equipe do Progresso. Você vai vendo aí o gol, ó, o gol realmente eletrizante, né, momento emocionante, e foi o gol que bateu nas duas traves e entrou, um grande gol da equipe do Progresso, gol esse que deu o título, né, um erro ali da zaga. Aí o nosso amigo Gustavo Rocha Bittencourt, que passou aí por Marmeleiro, boa sorte para os garotos que vieram para esse período de testes, né, garotos que já passaram por Palmeiras, por Red Bull, por mais esse período agora de teste, de adaptação, longe da família, 13 anos apenas, não é fácil, mas estão em busca deste sonho, estão em busca deste objetivo, que é se tornar aí um jogador de futebol profissional. E é lógico que tem esses obstáculos, né? Longe da família, longe do pai, longe da mãe. Tem que aguentar e a gente torce para que dê tudo certo. Quem sabe aí novos jogadores da região sudoeste paulista, Ourinhos, Timburi, esses garotos que vieram aí apostas para o futuro, sempre aquela esperança para o pai, aquela esperança para a mãe, estarão estudando no Colégio Estadual de Marmeleiro e passando por esse período no sudoeste do Paraná. Então, assim como são os garotos também aí, ó, da escolinha do Marcelo Rocha, que jogaram no final de semana e que tiveram aí grandes resultados, sem sombra de dúvidas, no último final de semana. Vale aqui ainda o destaque, né? Tivemos nesse final de semana, tá aí, ó, o Evandro e o Loyola foram campeão lá em Itapema do vôlei de praia. O mesmo aconteceu com as mulheres, né? A Duda e a Ágata também ficaram com o título. Tivemos Liga Futsal neste último domingo, Joinville 3, Açoeva 1. Liga Europeia, o Real Madrid ficou com o título no basquete, bateu o Fenerbahçe na final. Na decisão do terceiro lugar, os Algiris Kaunas ficou com o título. Nos playoffs da Liga de Basquete Feminino, o Sampaio bateu o Veracruz 56-55. Na Taça de Portugal, o Sporting do Jorge Jesus, que pode estar brigando com o Carilho ali para ver quem vai lá pro futebol árabe, perdeu a decisão para o surpreendente Rio Aves. Teve gol brasileiro neste jogo. Tivemos amistoso internacional, Jordânia 3, Chipre 0, e tivemos a Rússia aí ganhando do Chipre por 3-1 aí no sub-21. Campeonato japonês.
teve gol do Jô, mas não adiantou porque o Nagoya perdeu para o Kashiwa pelo placar de 3-2. Tivemos ainda Kashima 1, Vegalta 2, o Kawasaki bateu o Shimizu 3-0, Sagan e Tóquio 0-0, Hiroshima e Cerezo Osaka, vitória do Cerezo Osaka 2-0, e o Kobe ganhou do Sapporo 4-0, teve gol do Wellington brasileiro neste duelo. No Campeonato Europeu Sub-17, melhor para a Holanda, que nos pênaltis ganhou da Itália e ficou com a taça 4-1 nos pênaltis, 2-2 ali, tempo normal e prorrogação. Superliga Chinesa, tivemos a derrota do Guangzhou Evergrande para o Beijing pelo placar de 2-0. O Tianjin venceu o Xangai por 2-1, gol do Alexandre Pato neste jogo. O Dalian ganhou do Guizhou por 2-1 e o Xangai East Asia bateu o Jiangsu por 2-0. Tivemos, tá aí, né? Inclusive já mostramos aí para você, teve gol do Pato aí neste duelo. No Campeonato Espanhol, que terminou lá toda aquela festa pro Iniesta, despedida, vai pro futebol japonês. Quem não comemorou foi o La Coruña, o Las Palmas e o Málaga, que foram rebaixados. Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid e Valência estão na Champions League. Vídea Real e Betis vão para a Liga Europa. Na Itália, quem caiu foi o Crotone, o Hellas Verona e o Benevento. Juventus já tinha sido campeão antecipado. Napoli, Roma e Lazio também vão para o UEFA Champions League. Internacional e Milan vão para a Liga Europa. E aqui foi surpreendente porque o Milan conseguiu aí vencer pelo placar de 5-1 e a Fiorentina tomou uma sapatada que não esperava, né? Então, mas tá fora aí a Fiorentina de qualquer competição europeia no ano que vem. Então, você tá vendo aí na tela, tudo que a gente tá falando aqui tá passando aí na tela para você. Classificação, resultado e tudo mais, né? Seja da Espanha, seja da Itália, como que terminaram aí os campeonatos europeus neste último final de semana. Em terras tupiniquins, Paulista Sub-15, tivemos a goleada da Ponte Preta sobre o Bragantino 6-1. No Sub-17, a Ponte venceu pelo placar de 5-0. No Paulista Feminino, eu já havia trazido os resultados do sábado no link que eu vou deixar aqui embaixo. Tivemos a vitória da Ponte 4-0 sobre a Francana, Ferroviária e Rio Preto empataram em 2-2, Juventus e Taubaté empataram em 1-1. Né? Já falei aí do Inter 3, Chapecoense 0, dos resultados aí também do Brasileiro da Série D. Já falei tudo aqui. No final de semana, pelo Brasileirão da Série A, nós tivemos aí o Vitória ganhando do Ceará 2-1, que pênalti infantil do goleirão do Ceará. Sport com o misto do Corinthians empataram em 1-1. O Grêmio também não colocou todos os titulares e empatou com o Paraná em 0-0. O pessoal ficou bravo, uma barbaridade. O América Mineiro ganhou do Botafogo 1-0. Campanha surpreendente do América Mineiro, hein? Venceu o Botafogo por 1-0. E no Clássico Paulista, melhor para o São Paulo, que bateu o Santos por 1-0. Fluminense ganhou do Atlético Paranaense 2-0 e o Fernando Diniz, essa revolução no futebol, já pode perder o emprego se não vencer no final de semana. Na Série C, Ipiranga e Tombense empataram em 0-0. O Botafogo em Ribeirão Preto bateu o Joinville 3-0. Que fase do Joinville, né? E o Luverdense ganhou fora de casa do Tupi por 1-0. O Globo ganhou do Atlético Acreano 2-1. Além do empate 0-0 Remo e Confiança. Na Série D, Jacuipense 3, Asa 1, Cordino 2, Interporto 1, Iporá e Brasiliense 2-2, 4 de julho 0, o 4 de julho perdeu mais uma, né? 1-0 para o Ferroviário do Ceará. O Sparta bateu o Motoclube 3-2, Campinense 1, Muricy 0, Fluminense de Feira, o Fla-Flu, né? O Fluminense de Feira bateu o Flamengo de Arco Verde por 4-0, o 13 ganhou do Santa Rita por 1-0 e o RT fora de casa bateu Itumbiara por 1-0. Tivemos ainda o Uberlândia 3, Novo Horizontino 1, Maringá 2, Linense 1, o Caxias fora de casa ganhou do Mirassol 2-0, Prudentópolis 1, Brusque 0, São Raimundo 4, São Raimundo 3. São Raimundo do Pará ganhou do São Raimundo, que é lá de Roraima, por 4-3.
Açu perdeu em casa para o Altos do Piauí por 2-0. Dom Bosco e Corumbaense empataram em 1-1. Novo ganhou do Sinop 2-1. O Plácido de Castro perdeu para o Independente por 3-1. E o Barcelona ganhou do Santos do Amapá por 2-1. Na Série D, a Santa Cruzense foi buscar o empate aos 40 do segundo tempo. Perdia 2-0 para o Grêmio Prudente Lanterna e foi buscar o empate com o Luquinha aos 40 do segundo tempo, 2-2. Santa Cruzense continua líder do seu grupo. Os demais resultados: Independente 2, Jaguariúna 0, Comercial 5, São Carlense 0, 15 de Jaú 3, Brasília 0, Mauá 1, Primavera 2. No campeonato italiano que encerrou aí, já trouxe até a classificação, tivemos a vitória do Napoli sobre o rebaixado Crotone 2-1, Roma 1, Sassuolo 0, Spal 3, Sampdoria 1, Spal escapou, né, com essa vitória, e Udinese 1, Bolonha 0, além do jogaço entre Lazio e Inter. A Lazio perdeu para a Inter por 3-2, resultado que colocou a Inter aí em competição europeia, né, no ano que vem, e o Milan terminou goleando a Fiorentina por 5-1, além do Torino que bateu o Genoa 2-1, Chievo 1, Benevento 0, Cagliari 1, Atalanta 0. Resultados aí também do Campeonato Gaúcho da segunda divisão. No Espanhol, Barcelona, grande festa para o Iniesta, terminou quase 100 pontos, né? Bateu o Real Sociedad pelo placar de 1-0, além do empate Atlético de Madrid e Eibar 2-2, Valência 2, La Coruña rebaixado 1, Atlético Bilbao 0, Espanhol 1. Campeonato Cearense Série B, passou aí os resultados na tela, assim como o Capixaba e também o Carioca, todos da segunda divisão. Tudo aí para você que acompanha aqui, chicopiraju.blogspot.com.br. A gente volta a qualquer momento com mais destaques, com mais informações. Agradecendo a sua audiência, você que acompanha a gente aqui em